Boa noite. Freitas do Amaral já é o presidente da Assembleia Geral da ONU. É o mais alto cargo que alguma vez um português desempenha num fórum internacional. Num discurso de cerca de 1 hora, Freitas sintetizou as linhas de força porque vai nortear a sua presidência. Diogo Freitas do Amaral sucedeu hoje a Maré Assi da Costa do Marfim como presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas e mostrou-se desde logo disposto a imprimir o dinamismo necessário aos desafios que esperam esta 50ª sessão. The year 95-96, which coincides with the 50th anniversary of the founding of the United Nations, is an especially appropriate time to reflect upon the organization and to bring to completion or to initiate the most important reforms of which it stands in need. The spirit of reform can be created and sustained during this 50th session of the Assembly. But if we fail to seize this opportunity, the occasion may be lost for many years to come. Freitas do Amaral não deixou também de se referir à questão dos direitos humanos e aproveitou para dizer que tem esperanças no sucesso das conversações entre Portugal e a Indonésia sobre Timor. Louvando também a ação dos capacetes azuis em diversos conflitos, o novo presidente da Assembleia Geral da ONU referiu, contudo, que o maior desafio continua a ser o desenvolvimento, sem o qual não pode existir a paz. I think that the fight against poverty, disease, ignorance, and all the sufferings that place men beneath the minimum level required by the dignity of the human person must be our principal commitment for the 21st century. Let us not be afraid of discussion, dialogue, or clash of ideas and proposals. But let us also not be afraid of negotiation, of the spirit of compromise, and of the building of consensus. We, who call ourselves the United Nations, to ensure through our united efforts that next year, at the close of the 50th session of the General Assembly that is beginning now, the world will be a somewhat better place than it is today. Thank you. Freitas do Amaral junta assim o seu nome aos de Afonso Costa e Augusto Vasconcelos, que na Primeira República presidiram a Assembleia da extinta Sociedade das Nações. Dom Rogério, boa noite. Foram precisos quase 60 anos, ou perto disso, para que Portugal seja de algum modo reconhecido o seu papel no mundo. Bom, assim, embora ao leme de uma coisa que para muitos é uma espécie de uma grande utopia. Nos anos 50, um grupo de juristas americanos planeou fazer uma espécie de constituição para o mundo, em que havia um governo, que acabou por ser o Conselho de Segurança da ONU, uma Assembleia Legislativa, que era esta Assembleia Geral, e um Tribunal Internacional, o Tribunal Internacional de Justiça. É evidente que este governo para todo o mundo tem funcionado relativamente mal. Os países não se entendem, as maiorias que se formam na Assembleia Geral são maiorias que muitas vezes têm votos superiores ao seu real poder e, por outro lado, no Conselho de Segurança tem havido mecanismos de bloqueio. Portanto, Portugal vê reconhecido o seu papel no mundo. Não deixa de ser um lugar de prestígio internacional. É mais um lugar de, esse é o ponto, é mais um lugar de prestígio do que um lugar de importância, porque, como nós sabemos, as funções do Presidente da Assembleia Geral são praticamente nulas, assim como as funções da Assembleia Geral são relativamente limitadas. Isso é verdade, mas o professor Freitas do Amaral parece disposto a algum protagonismo, ou não te parece? O professor Freitas do Amaral, quando se candidatou às eleições em Portugal, disse que um grande poder que ele iria exercer era o poder de mensagem, que não é um poder, enfim, que possa alterar nada do mundo, mas que é, no fundo, o poder que ele aqui também está a exercer, o poder de mensagem. Ele, no fundo, fez um discurso bastante grande em que explicou o que pensava sobre o mundo, a vida e, provavelmente, o que está para além da vida, mas, enfim, não parece que esse tenha uma eficácia jurídica imediata. Agora, é evidente que o seu prestígio e o seu peso político podem colocar Portugal e talvez até as Nações Unidas numa imagem melhor do que a que têm tido até agora. Por fim, eu devo dizer também que o professor Freitas do Amaral, quanto a mim, mostrou alguma coragem política ao abordar o tema de Timor nesta Assembleia. Achei isso bastante importante. É possível que Portugal tenha aí, não só aí, possa aí recolher dividendos? Não sei, repare-se, o anterior Presidente da Assembleia Geral era praticamente desconhecido até agora, toda a gente ficou a saber
que era um ilustre cidadão de um país africano também pouco conhecido. Não sei se o professor Freitas do Amaral passará para a história como realmente o primeiro português que presidiu esta Assembleia Geral. Ainda é muito cedo para dizer. Por outro lado, temos que entender que o professor Freitas do Amaral vai ocupar este cargo durante a sessão, portanto, durante um ano. Não é um tempo, penso eu, que suficientemente grande para que possa ser feito um trabalho com fundamentos. Mas o tempo dirá. O Presidente da Assembleia Geral, segundo o Estatuto, como sabes, é feito a partir do artigo 21 da Carta das Nações Unidas, tem algum poder, o poder, por exemplo, que o Presidente da Assembleia da República tem em Portugal. Ele pode exercer, por exemplo, as funções parecidas com as do Presidente da Assembleia da República em Portugal no direito interno, mudando o que há de ser mudado. O seu carisma, a sua influência, a maneira como ele pode conciliar posições, os seus contactos com a Secretaria-Geral, com o Secretariado-Geral, com o Sr. Boutros-Gal e os seus contactos com o Conselho de Segurança. É possível que ele tenha um papel bastante importante de diplomacia debaixo da mesa e nos corredores, enfim, que possa trazer realmente prestígio à capacidade negocial de Portugal. Ele tem, entretanto, um outro projeto ambicioso. Esta 50ª sessão da Assembleia Geral tem a reforma para fazer. E aí ele sentir-se-á com peixe na água ou não? Depende, porque já muita gente tentou reformar a ONU e a ONU é um dinossauro que se reforma dificilmente. A ONU várias vezes foi declarada praticamente em falência técnica, continua a gastar rios de dinheiro, muitos deles duvidosamente aplicáveis, porque enfim, não é certo que, por exemplo, esta missão desastrosa na Bósnia fosse realmente necessária como foi. Por outro lado, há muita gente que se queixa, sobretudo os americanos, de gastos incríveis com certas comissões especializadas da ONU. Enfim, o professor Freitas do Amaral, se quiser atacar o monstro pelos déficits orçamentais, vai ter uma tarefa hercúlea. Se quiser, por outro lado, fazer uma coisa ainda mais sensível, que é os alterar as regras de votação, porque durante muito tempo se considerou que o grupo afroasiático tinha excessivo poder dentro da Assembleia, ele irá ter ainda bastantes adversários, mas enfim, penso que é uma oportunidade única para o professor Freitas do Amaral dizer o que pensa sobre o mundo e dizê-lo ao mundo. Estamos agora a começar, temos um ano para ver isso tudo. Obrigado, Nuno Rogério. E é a altura de passarmos os olhos por outros dos assuntos do dia, a campanha para as legislativas de 1 de outubro. Por detrás, os montes, andou Fernando Nogueira. Sabrosa, Alijó, Mursa, Mirandela, Macedo Cavaleiros e, finalmente, Bragança receberam o líder do PSD. E foi aqui, num comício esta noite, que Nogueira acusou Guterres de fazer política de faz de conta. Mirandela, a maior recepção até agora conseguida pelo PSD. Esta gente não sabe trair, sabe? E a prova é que eu fiz o apelo à gente de Mirandela num dia com chuva, num dia de trabalho, com gente só da terra, e eu subi a animação, o que é que vê? A passagem do Partido Socialista por este distrito em Vila Real foi feita sempre com as mesmas pessoas a circular de um lado para o outro. Eu prefiro outra forma de fazer esta campanha eleitoral, que é visitar cada terra por si e terem cada terra as pessoas da terra. E em Mirandela estavam as pessoas da terra em peso para me receber com grande alegria. Vamos ganhar isto a brincar, a brincar. Somos os maiores. PSD! 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 Nogueira, amigo! Você está contigo! Nogueira, amigo! A estação central é em Bragança. De maneira que hoje Mirandela vai a correr a Bragança. O grande comício é Bragança. E José Gama foi o primeiro a discursar no comício da noite. Para cá do Barão, manda os cá estão! Olhai as estradas, os hospitais, os centros de saúde, as escolas, meus ouvidos, o IP4 e toda a reviravolta de trás dos montes que aconteceu nos últimos 10 anos. Fernando Nogueira também lembrou a obra feita em Trás-os-Montes e acusou o líder do PS de ter políticas de faz de conta. Ele promete toda e mais alguma coisa para amanhã, mas é fazer de conta, porque quando se lhe perguntam as coisas, afinal já não é amanhã, é lá para 1999, sabe-se lá para o século XXI. Esse partido tem um líder que também anda agora a fazer de conta que já é primeiro-ministro e quer ter um tratamento igual ao primeiro-ministro. No Baixo Alentejo esteve o líder socialista. António Guterres defendeu em Beja essencialmente duas coisas. O Alqueva tem de ser rapidamente feito e o rendimento mínimo garantido também.
Em Beja, a praça demorou a encher, mas ficou composta. O líder socialista gostou do apoio destas terras, onde o voto é mais à esquerda. E aos que estavam em Beja, falou de um assunto caro a todos quantos vivem no Baixo Alentejo. Quantos dos que aqui estão presentes irão beneficiar de uma barragem da Alqueva e de um regadio da Alqueva concluídos daqui a 30 anos, como quer o governo do PSD? Sempre o projeto do Alqueva, nas palavras do líder socialista. Antes, quando passeou por Ferreira do Alentejo, Guterres deve ter-se inspirado numa canção que ouviu durante o jantar. Guterres passeou e bebeu café com a estrela dos autarcas socialistas nestas paragens. António Saleiro, presidente da Câmara de Almodóvar, não se separou do líder. Guterres, em mais um comício improvisado, falou do rendimento mínimo garantido, o projeto mais atacado dos sociais-democratas. Pode haver fraude na distribuição à agricultura, fraudes no Fundo Social Europeu, fraudes na distribuição de dinheiros públicos para tudo. Só há uma coisa em que não se admite que possa haver fraudes. É para ajudar os mais pobres, para ajudar aqueles que vivem na mais completa miséria. A visita do candidato socialista ao Alentejo Profundo. Carlos Carvalhas andou pelo litoral oeste, visitou uma adega cooperativa, onde criticou a política agrícola do governo. Já esta noite esteve em Torres Vedras. Comício em Torres Vedras, o ponto final na campanha de Carlos Carvalhas pelo litoral oeste do país. Ainda com a abertura do ano escolar, na ordem do dia, as críticas foram quase todas para a herança que o governo PSD deixa na educação. É que a senhora ministra ontem, com todo o descaramento, numa entrevista, disse que estava contra o acesso, contra a maneira como se chegava ao ensino superior, como se ela não fosse ministra, como se não estivesse no governo, como se nada tivesse a ver com a educação. Isto significa que não há a coragem de dizer ao povo português: falhamos, a nossa política foi uma política incorreta no plano de educação. Antes, pelo final da tarde, Carvalhas visitou a adega cooperativa de Arruda dos Vinhos e passou pelo Sobral do Monte Agraço. Em terra de viticultores, o retomar das farpas ao governo pelo estado em que se encontra a produção nacional. Nós pensamos que portanto, apoios à produção, quer em relação aos preços, quer em relação aos fatores de produção, quer em relação ao crédito. É preciso uma nova política, defesa da produção nacional. E, portanto, temos uma vigilância muito grande à importação de vinho. Já amanhã, a caravana comunista segue para o Alentejo, na rota da CDU, Évora e Beja. Esta noite, num comício em Paredes, no norte do país, Manuel Monteiro atacou Fernando Nogueira. A campanha do PSD não tem ideias e está a ser um fracasso. Só por isso se entende que Fernando Nogueira esteja a atacar as propostas eleitorais do PP. O pronúncio do que vinha a seguir, o maior ataque aos laranjinhas e ao seu líder. Mas será que o homem já não tem mais nada para dizer? Será que as ideias já se lhe esgotaram todas e agora, como não sabe ganhar votos pela positiva, pretende encontrar votos expiatórios para o fracasso permanente que está a ser a sua campanha e para a desilusão constante e crescente que o país está a assistir? De resto, segundo Monteiro, igual ao PSD, só mesmo o PS. Quem se entenderá depois das eleições para continuar a distribuir os lugares do Estado entre os dois partidos? Seremos nós? Não! Será o PS e o PSD. Apesar das ditas semelhanças, Monteiro resolveu hoje em Paredes, sobretudo, dedicar-se ao PSD. Foram os sociais-democratas os mais assobiados. Fim da campanha no Porto, segue Monteiro amanhã, para a Madeira. Pinto Balsemão participou hoje pela primeira vez numa ação de campanha do PSD da era de Cavaco Silva. Foi esta noite em Setúbal, num debate sobre comunicação social. Mas o militante número 1 do PSD
e ex-primeiro-ministro, disse que não se trata, para já, de um regresso à política ativa. Doutor, boa noite. A sua presença aqui significa o regresso à vida política ativa? Significa vir participar num colóquio para o qual fui convidado. Nunca neguei, nem negarei que sou militante número 1 do PSD, como continuo a ser. Mas é um colóquio organizado pela distrital do PSD, em tempo de campanha eleitoral. E isso significa que anuí e aceitei este convite, aliás, já há bastante tempo. O militante número 1 do PSD, Pinto Balsemão, há 10 anos afastado da ribalta política, marcou presença num debate da distrital sobre os mídia. E se o regresso às lides partidárias ainda não foi esta noite, também não vai tardar muito. Tenho lugar, por inerência, no Conselho Nacional e depois das presidenciais que tenciono voltar às reuniões do Conselho Nacional. Mas em 10 anos de governo Cavaco Silva nunca pensou nessa participação mais ativa? Sempre disse que me queria distanciar e acho que deve ser coerente também aí. Mantendo a expectativa a sua eventual candidatura a Belém? Sobre isso já falei e não vou voltar a falar, porque enfim, o que é importante assinalar neste caso é que o partido parece ter escolhido no último congresso quem queria como candidato e a partir daí eu, como sou um militante deste partido, não iria com certeza ir contra a vontade. Mas esse candidato ainda não decidiu, Sr. Pois é, mas teremos de esperar talvez demasiado tempo que decida. Vai esperar então o recado a Cavaco e o elogio a Nogueira. Acho que o Dr. Fernando Nogueira está a assumir cada vez mais o seu papel de líder. Acho que a linha social-democrata definida por Sá Carneiro e pelos fundadores do partido está assegurada pelo programa que foi apresentado. Isso é mais uma razão para eu votar PSD como votarei. Está a assegurar melhor do que Cavaco Silva? Não quero fazer comparações, os tempos são diferentes e neste momento a liderança do Dr. Fernando Nogueira tem apenas meses. O apoio ao líder do partido antes de um debate onde pouco se falou de política. Na mesa, um candidato social-democrata pelas listas de Setúbal. Na assistência, muitos jotas na esperança de um eventual comício. Mas o orador da noite evitou cuidadosamente dar o tom de campanha. Nem uma palavra para as eleições, tudo para o metia de presidente de uma televisão privada. Pelo menos até ver. A Croácia suspendeu a ofensiva militar no nordeste da Bósnia, um anúncio depois do encontro com o enviado especial norte-americano Richard Holbrooke. A ofensiva estava a colocar em risco a cruzada do Washington para encontrar finalmente a paz. Pressão internacional faz suspender a ofensiva dos croatas no nordeste da Bósnia. Avisos do Conselho de Segurança e luz vermelha dos Estados Unidos. O enviado norte-americano Richard Holbrooke encontrou-se com os presidentes croata e muçulmano. Em Zagreb, a diplomacia marcou pontos nos argumentos. O avanço da ofensiva da Aliança Militar croata-muçulmana podia levar à intervenção da Federação Jugoslava na Bósnia. Em 10 dias, croatas e muçulmanos passaram a controlar cerca de 50% do território. A comunidade internacional considera que se está perante um limiar perigoso. O avanço da ofensiva pode destruir qualquer possibilidade de diálogo com os sérvios. A Croácia aceitou os argumentos ocidentais. Os muçulmanos foram mais ambíguos. Sem prometerem nada, reclamou em troca a negociação política de Banja Luka, um dos principais bastiões sérvios. Richard Holbrooke prosseguiu a ronda diplomática com o presidente da nova Federação Jugoslava, Milosevic. No fim, apenas declarou que há pequenos progressos nas negociações para a paz. Um cogumelo gigante a simular o efeito da bomba atómica foi colocado em frente do Parlamento Europeu em Estrasburgo, uma iniciativa do Grupo Socialista e dos Verdes para marcar a oposição aos testes nucleares da França. Os deputados europeus foram convidados a colocarem fotografias numa contestação personalizada. Uma manifestação onde se juntaram as delegações dos países do Pacífico Sul, com danças e cânticos. Amanhã o Parlamento Europeu discute a possibilidade de forçar um adiamento dos testes até existir uma certeza quanto à segurança e proteção do ambiente. Era portuguesa a mulher assassinada no último domingo no Central Park, em Nova Iorque. Um crime descrito como bárbaro e que levou a polícia a oferecer uma recompensa a quem fornecer boas pistas. Trata-se de Maria Monteiro, a viver em Manhattan desde a adolescência. Fazia jogging no Central Park e apareceu com o crânio esmagado. A identificação só foi possível através dos anéis que usava. Em tragédia acabou também a aventura de um navegador solitário na regata Mini Transat. O velejador desapareceu há 5 dias no mar e o seu iate foi encontrado à deriva na costa norte da Ilha da Madeira. O francês Olivier Tavinet
desapareceu sem deixar rastro e o mais certo é nunca saber o que se passou a bordo. O veleiro foi encontrado à deriva, perto da Madeira. Dado o alerta, o Comando Naval desta região desde logo iniciou buscas no sentido de detectar o navegador solitário, mas sem quaisquer resultados. O veleiro, que foi rebocado até ao Funchal, está intacto, uma vez que tinha sido acionado o piloto automático. De Olivier Tavinet, nenhum vestígio. Analisado o diário de bordo, chegou-se à conclusão que o desaparecimento do navegador francês deverá ter ocorrido na noite de 14 para 15 deste mês, 150 milhas ao largo de Viana do Castelo. Aquele navegador participava na regata Mini Transat para solitários em iates de 6,50 metros, tendo a maioria dos concorrentes já chegado ao Funchal. Um responsável do comitê da regata reafirmou o óbvio. Deve ter sido um movimento brusco do iate que lançou borda fora o navegador francês. No entanto, acrescenta que na altura o mar estava calmo na zona onde terá ocorrido o acidente e a velocidade do veleiro era reduzida entre os 5 a 6 nós. Sobre o que se passou de facto, o mais certo é que nunca se venha a saber. Cerca de 1/3 dos trabalhadores da ABB, uma empresa metalomecânica pesada de Setúbal, vai ser despedido até ao final deste ano. A maioria destes trabalhadores são da Comissão de Trabalhadores ou dirigentes sindicais. A administração nega que a causa dos despedimentos seja de origem política. Os trabalhadores da ABB M7 reuniram-se em plenário para protestarem contra o despedimento de cerca de 60 trabalhadores desta fábrica em Setúbal. Os operários acusam a administração de ter instalado um clima de terror e insegurança na fábrica. A política da ABB é a perseguição de tudo o que possa fazer frente. Isto é, sindicato, comissões de trabalhadores, eles tentam acabar com esses ditos, a representação dos trabalhadores. A administração da fábrica desmente estas acusações e justifica a redução do pessoal devido à concorrência dos países de leste na indústria metalomecânica pesada. Eu penso que isso não tem razão de ser, até porque até agora saiu apenas um elemento da Comissão de Trabalhadores e foi por pedido expresso do mesmo. Portanto, a empresa limitou-se, portanto, a negociar correspondendo às intenções manifestadas pelo próprio. Desde há 4 anos que a ABB é praticamente monopolista da indústria metalomecânica em Portugal. Este setor, que já chegou a empregar mais de 13.000 trabalhadores, emprega hoje apenas 1.800. Despedimentos que vêm contrariar as tendências dos últimos números do desemprego em Portugal. Segundo o Instituto de Emprego e Formação Profissional, o desemprego baixou entre julho e agosto deste ano, mas aumentou em comparação com o ano passado. No final de agosto, eram mais de 420 mil os desempregados inscritos, o que representa menos 0,1% do que em julho. Em comparação com agosto de 94, houve um aumento do número de desempregados da ordem dos 9,6%. O desemprego de longa duração foi o que teve um aumento mais significativo de há um ano para cá. Quem também é largamente afetado pelo desemprego são os jovens com menos de 25 anos. Preocupado com a segurança, Cavaco Silva defendeu hoje a existência das superesquadras para, assim, existirem mais polícias nas ruas. É um dos temas para a síntese deste 24 horas. Cavaco Silva em defesa das superesquadras. O primeiro-ministro visitou a esquadra da Praça da Alegria em Lisboa, que passará brevemente a posto de atendimento, logo depois das novas instalações da 3ª Divisão em Benfica. Depois de comparar os dois sistemas, a conclusão: concentrar forças contribui para uma eficácia acrescida e para uma maior segurança dos cidadãos. Mantém-se o impasse na questão do despejo do Cineteatro Valformoso do Porto. A Igreja Universal do Reino de Deus recorreu ao Tribunal Administrativo e conseguiu uma providência cautelar para continuar as celebrações religiosas até que o caso seja definitivamente encerrado pelo Tribunal. Ainda assim, a autarquia diz acreditar na justiça e no pressuposto de que este espaço estará vocacionado para a promoção de espetáculos e não para o culto religioso. A Associação Nacional de Farmácias aproveita a campanha eleitoral para propor aos partidos a redução das despesas com medicamentos em 20 milhões de contos já no próximo ano. Para isso, bastaria apenas criar um formulário do Serviço Nacional de Saúde e avançar com a prescrição de genéricos. O Ministro da Saúde reagiu em comunicado a estas propostas, diz Paulo Mendo que esta iniciativa é uma aproximação às suas próprias propostas que espera mereçam cada vez maior consenso. Nos jardins onde escondeu os seus amores por Inês, também ao rei Dom Pedro chorou um dia a morte cruel da sua amada. Na Quinta das Lágrimas, como depois foi chamada, foi inaugurado um hotel que refugiará, talvez, outros amantes. Mas para esta noite houve apenas a pompa e circunstância que o local aconselhava. Já no século XVIII, gente muito importante circulava nestas escadas de acesso a um imponente palácio. O ambiente mantém-se 2 séculos depois, mais que não seja nesta noite de inauguração do Hotel Quinta das Lágrimas.
Após vários meses de obras, o imponente, mas degradado palácio foi restaurado e transformado numa moderna unidade hoteleira de 4 estrelas. De todo o país veio então gente importante a esta cerimónia, onde o convidado de honra foi o Presidente da República. Mário Soares, deslumbrado com esta recuperação, mas sem desviar o seu pensamento da campanha eleitoral. São estas coisas de grande qualidade e que não há noutros sítios que valorizam o turismo português. Vai passar aqui muita noite? Isso não sei, mas enfim, e esta noite é que infelizmente não, porque tenho que regressar a Lisboa, tenho muito que fazer amanhã. Está atento à campanha eleitoral dos partidos? Realmente, com certeza, mas não me pronuncio. Os políticos na estrada à conquista de Portugal, Mário Soares num espaço mítico recordando alguma da história do país. Após o ato de inauguração deste hotel, que conserva os traços arquitetónicos do século XVIII, outra cerimónia aguardada. Um jantar de gala oferecido pela família Júdice, que é também a proprietária da quinta e da unidade hoteleira. O local escolhido foi precisamente o palco do trágico e proibido amor entre Dom Pedro e Inês de Castro, entre a fonte das lágrimas e a fonte dos amores. Às voltas com novas aventuras anda Mísia, uma fadista que nasceu no Porto, viveu na Catalunha e gosta de Piaf. Nada disso a impede de cantar ao som da velha guitarra portuguesa e de ir buscar a nomes de outras andanças a inspiração. Tudo isto posto em disco deu, tanto menos, tanto mais. Mas talvez seja só modéstia. Temos disco novo no mercado. É o terceiro da cantora Mísia. Mística, misteriosa, mágica. Chama-se Tanto Menos, Tanto Mais e continua a privilegiar a guitarra portuguesa, o acordeão e o violino. É também com eles que o fado se toca neste trabalho. Quanto a novidades? Por um lado, são 5 temas de fado tradicional com palavras novas de autores contemporâneos, 5 inéditos e um tema que é uma adaptação do Unicórnio de Silvio Rodrigues. Palavras escritas por nomes que já andam há muito tempo nestas coisas da música. Se não veja-se Sérgio Godinho, Vitorino, Jorge Palma, Carlos T, João Monge. Do outro lado, do lado das outras poesias, estão Fernando Pessoa e António Lobo Antunes. E que lá está, falta o Unicórnio de Silvio Rodrigues, o tema que já se pode ver e ouvir no primeiro clipe em tons de azul. Ontem desapareceu